Pois se morremos com Cristo, também ressuscitamos com Cristo. Essa é uma grande frase citada por um dos maiores apóstolos e, na minha opinião, no Novo Testamento, o maior, depois de Cristo, obviamente. Pois é um dos que mais influenciaram na pregação do Evangelho de toda a face da terra, na minha opinião, que é Paulo. Paulo escreveu isso aos Romanos, pois se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Nesse último final de semana, nós celebramos a Páscoa. Na sexta-feira foi a Sexta-feira Santa, onde simbologicamente celebramos a morte de Cristo e no domingo a sua ressurreição. Falamos muito sobre a morte e ressurreição de Cristo e falamos também sobre como morremos com Ele. Mas e sobre viver com Cristo? Algo tem se passado nos últimos 2000 anos, que é... Tentei limpar meu óculos e não limpou nada. Agora tá limpinho. Algo tem se passado nesses últimos 2000 anos de cristianismo que se chama perseguição. A igreja, ela sempre foi perseguida, ela se iniciou numa perseguição, o seu fundador foi perseguido e assassinado brutalmente. E assim os seus discípulos seguiram o mesmo exemplo. E os discípulos de seus discípulos, e os discípulos de seus discípulos, e os discípulos de seus discípulos, até que a gente chega no dia de hoje, onde a igreja continua sendo perseguida. Em certas partes do mundo, se você não sabe, é proibida a pregação do evangelho e até crença em Cristo. Se as pessoas descobrem que você crê em Cristo, elas te matam. Você tem noção disso? Mas esse não é um dos focos que eu quero abordar nesse vídeo. Mas o foco principal é uma conversa que eu tive com um amigo alguns meses atrás, e a gente sempre volta nesse ponto. Em como a gente coloca na pauta. Se colocasse uma arma na sua cabeça hoje e falasse, ou você nega a Cristo ou eu te mato, o que você faria? E a minha resposta e a dele é sempre, mano, eu vou morrer por Cristo, mano. Eu vou morrer por Cristo. Dá um tiro na minha cabeça logo. Só que a questão é, muitas das vezes eu converso com ele e a gente chega num ponto onde a gente entende que para morrer por Cristo, muitos de nós estamos preparados. Mas e para viver por Cristo? Se for para você viver até, sei lá, seus 120 anos, só viver uma vida normal, você viveria esses 120 anos da sua vida fielmente a Cristo? A gente foca muito no morrer por Cristo, mas e viver uma vida piedosa por Ele? Viver uma vida santificada? Viver uma vida sempre aos seus pés? Todos os dias. Será que a gente consegue? Será que a gente está disposto a gastar todos os dias das nossas vidas por Ele? Porque se você colocar numa suposição de eu vou colocar uma arma na sua cabeça e tudo acaba agora, ou você nega Cristo. Cara, óbvio, você vai ter aquela pressão, tipo, mano, e agora o que eu faço? Na real não, se você tem a certeza de quem você segue, você vai, mano, você não vai negar Cristo. Porque tem uma grande frase que eu não vou lembrar de quem é agora, mas que diz assim: homens não morrem por algo o qual não acreditam. Parafraseei, eu creio, mas eu vou achar a verdadeira e vou colocar aqui. Mas eu creio que eu parafraseei, mas é assim mesmo o significado dela. Você nunca morre por algo que você não acredita. Então, certamente, se você realmente crê em Cristo, se você for colocado para morrer, mano, você não vai negar. Você vai morrer. Você vai entregar a sua vida. Mas entregar a sua vida em vida, você está disposto? Essa é a questão. A gente baseia muito no morrer com Cristo, mas e viver com Ele? Viver uma vida piedosa, ensinar aos nossos filhos o caminho que devem andar. E se você nunca enfrentar a morte por Cristo? E se você só tiver que viver uma vida piedosa? Será que a gente está disposto a só viver uma vida por Cristo? Assim como eu falei, se rendendo diante dos seus pés, uma vida santificada, uma vida com agrado aos olhos de Deus, pois não é sobre viver ou morrer, mas é sobre obedecer a Deus, sobre obedecer a sua liderança. Será que nós estamos dispostos a nos colocar debaixo do senhorio de Cristo nessa vida, independente do que seja isso, mano, vai lá para um país perseguido, ou seja, fica aqui, entende? Será que existem duas balanças? A pessoa que é liderada por Deus para ir para um país, pregar naquela nação e morrer naquele lugar, ela, aos olhos de Deus, ela tem o mesmo valor e ela está no mesmo nível que uma pessoa a qual Deus liderou para apenas ficar no interior, ensinar os seus 2 filhos como seguir o evangelho e depois morrer. Pois não é sobre viver ou morrer, mas sim sobre obedecer a uma liderança, seja ela qual for.
Será que nós estamos dispostos a viver uma vida de obediência, independente do que seja? Seja isso ser um profeta das nações ou apenas alguém que vive uma vida piedosa. Será que nós estamos dispostos? E assim como nós acabamos de passar nessa Páscoa, e eu creio que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque a gente fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo, tanto o cara que foi e morreu nas nações, como o cara que viveu uma vida piedosa e nunca passou por nenhum perigo por conta do Evangelho, os dois, no grande dia, os dois vão ressuscitar com Cristo. Os dois. Então, o que eu quero te passar com esse vídeo é que não é sobre viver ou morrer, mas será que nós estamos dispostos, mais uma vez essa palavra, será que nós estamos realmente dispostos a viver uma vida santificada, independente do que aconteça, obedecer a Deus acima de tudo, vivendo ou morrendo, mas sim obedecendo a Cristo? Isso é o que eu queria passar com esse vídeo para você, esse vídeo bem curtinho hoje, mas que nós fixemos os nossos olhos tanto na morte de Cristo como em sua ressurreição, e que estejamos prontamente dispostos a morrer pelo Cristo, mas também a viver por Ele. Viver uma vida santificada diante dos seus pés, viver uma vida que agrada o vosso coração. Ser seres humanos os quais agradam o coração de Deus, segundo o coração de Deus, assim como o salmista era. Que estejamos dispostos a tanto morrer ou viver por Cristo, principalmente viver uma vida santificada aqui nessa terra. Era isso que eu queria deixar para você. Se essa foi a sua primeira vez nesse canal, meu nome é Pedro, eu sou um cristão, sou missionário aqui em Londres. Falo nesse canal sobre a vida com Deus, sobre o cristianismo, sobre coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, sobre o que der na telha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se essa foi a sua primeira vez, muito bem-vindo. Peço que você se inscreva nesse canal, pois isso ajuda e ajuda muito a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui. E um spoilerzinho, daqui a algumas semaninhas vai ter vlog de novo, tá? Vou voltar com os vlogs aqui nesse canal, prometo pra vocês. E é isso. Comenta aqui embaixo a sua visão sobre isso, o que você achou desse vídeo. E é isso, meu amigo. Jesus está vivo. Glória a Deus por isso. E é isso. Um abraço pra você, amo você. É nóis.